Olá, meus irmãos. É com alegria que hoje nós vamos fazer essa formação. Eu confesso para vocês que ao mesmo tempo que é uma alegria, é um grande desafio em tempos atuais. Eu acho desafiador demais gravar um vídeo fazendo uma formação. Eu nunca fiz isso. Eu achava que entrar em uma sala online era difícil, mas não, gravar é muito pior. Eu estou tive inúmeras tentativas desde domingo, sem êxito, mas hoje chegou no limite, preciso fazê-lo, porque me comprometi com a comunidade, preciso vencer esse desafio de gravar, de falar aqui somente para mim mesma e sabendo que, claro, que alcançará cada um de vocês. Vamos pedir a graça de nosso Senhor para que nós consigamos entender aquilo que Ele quer dizer na singularidade para cada um. E eu aqui nessa hora peço a ação do Espírito Santo que me auxilie, que me conduza, que possa tornar os meus sentidos, cada detalhe do meu ser, que possa ser conduzido por Ele. Quero me colocar inteiramente em Jesus, à sua disposição. Utilize-se de mim como lhe aprouver. Que o Senhor possa me dar a graça da sabedoria para conduzir esse encontro e falar para os seus filhos aquilo que o Senhor mesmo quis, através de mim, falar. Eu peço também a intercessão de Vossa Mãe Santíssima, para que a sua docilidade, que a sua intercessão aconteça quando eles estiverem escutando essa palestra, para que eles sintam-se amados, acolhidos por Ti, e que cada um em sua singularidade seja convocado a dar passos concretos rumo à santidade e à sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, queridos? Eu inicio dizendo que é um tanto complexo falar do desenvolvimento humano. Nós poderíamos nos utilizar, e vamos fazê-lo, claro, mas de muitos teóricos para falar desse processo de desenvolvimento. Mas falar do desenvolvimento humano à luz do Criador é algo que muitas vezes a nossa intelectualidade, a nossa razão não consegue captar com abrangência. Imagine algo imperfeito falando de algo perfeito. E nós encontramos essa perfeição de Deus no manifestar da sua obra, a obra de sua criação, que nós somos obra da sua criação, nós somos obra da sua vontade, nós somos o concreto da sua vontade, nós nos tornamos porque Ele assim o quis. E isso é lindo e um tanto quanto desafiador pensarmos que existem milhões de abordagens, inúmeras abordagens que concedem ao homem caminhos distintos para essa compreensão. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o que me consola é que nós olhamos uma única abordagem que nos conduz a essa compreensão. E qual é? O amor. Diferente de toda a ciência que fala, nessa abordagem o homem se desenvolve dessa maneira, nessa outra abordagem a percepção de desenvolvimento é dessa forma, nessa outra é dessa forma. Não, na Sagrada Escritura nós temos apenas uma percepção. É através do amor que fomos criados e para o amor somos designados. Começar lendo para vocês aqui Gênesis 1, 27, é a máxima de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Por que a máxima de Deus? Deus, sendo o criador de todas as coisas, sumo bem, suma bondade, amor, gratuidade, magnanimidade,
cria o homem para que o homem goze de tudo aquilo que ele antecipadamente criou para o homem. Ele cria todas as coisas para o homem. No verso 26 nós vamos entender isso. Façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Tudo fora designado ao cuidado do homem. E aqui, à luz da palavra de Deus, nós já entendemos, e porque nós historicamente sabemos e nós vivencialmente experimentamos, que foi um ato de nós podemos utilizar muitos termos, de pecado, de vaidade, desobediência, da soberba, que uma pequena ação desconstrói aquilo que por excelência foi criado, o vínculo de dominar todas as coisas, de usufruir de todas as coisas, de gozar de todas as coisas. Mas o homem, querendo ser autossuficiente, ele põe tudo a perder porque ele despreza as orientações de Deus. Eu gostaria de iniciar sobre essa reflexão. Muitas vezes nós deixamos de tornarmos aquilo que nós nascemos para ser, porque nós estamos demasiadamente apegados a nós mesmos. E aí tem controvérsias, pessoas concordam, pessoas discordam, pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar. E aqui eu acho que há uma complexidade quando se fala de ser, porque cada um vai acolher ante a sua própria cosmovisão, a sua percepção de ser, a sua percepção de mundo, a sua percepção histórica familiar. Então, cada um de nós, eu, Vanessa, tenho uma percepção acerca do próprio Deus, acerca de todas as coisas, acerca desse processo formativo. Você tem a sua visão, a sua percepção, você tem os seus próprios interesses, e assim, cada um de nós vamos nos diferindo, e ao mesmo tempo, sobre o olhar de Deus, um Deus que cria para amar, por amor, um Deus que nos torna semelhantes na essência. Somos pessoa. Ser pessoa requer compreender que há uma máxima. Ser pessoa é ser a imagem e semelhança de Deus. Repete comigo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Pensar as etapas do desenvolvimento, pensar os processos afetivos, pensar a sexualidade, eu preciso entender que eu sou um sonho, uma obra-prima de Deus, mas que, colocado no cenário que eu fui colocado, me ensinou de algumas formas que às vezes podem ter me despersonalizado. Vamos lá, com calma. Se o homem foi criado, o homem é uma pessoa. E pessoa, vamos abrir aspas, sobre o prisma da antropologia frankliana, a pessoa tem 3 dimensões: biológica, psicológica, espiritual, noética. Ou seja, biológica, psicológica, espiritual. O ser humano é um ser biopsíquico, social e espiritual. Espiritual, sobre o prisma da antropologia frankliana, aqui é a dimensão humana. É a dimensão humana na pessoa. Então, aqui não tem cunho religioso. Eu vou falar isso, vou explicando, mas você vai entendendo que aqui, o que é dimensão espiritual, ou como o próprio Frankl usava, dimensão noética. É a capacidade que o homem tem de confrontar-se, de posicionar-se, de interpelar-se, de decidir. É um ser consciente, é um ser capaz de amar, é um ser capaz de autotranscender, ou seja, de sair de si mesmo. É um ser capaz de afastar-se, ou seja,
ele é uma pessoa capaz de colocar-se distante dos acontecimentos para verificar, para refletir, para decidir. Os animais não podem fazer isso. Os animais não podem fazer isso. Os animais são instintivos. Os animais versam a busca do seu prazer. Os animais, eles muitas vezes agem reagindo. Diante do cenário da selva, o que nós vemos uma realidade ambiental posta naquele cenário, onde os mais fortes sobrevivem porque muitas vezes se alimentam até dos mais frágeis, que é uma questão de sobrevivência. Mas foi assim que foi constituído esse cenário, porque Deus assim o constituiu. Nós temos uma lei natural. E qual é a lei natural da pessoa humana? Tornar-se aquilo que ela nasceu para ser. E quais são os impedimentos que têm travado esse nosso processo de devir, de dever ser, e que tem nos impedido de tornarmos aquilo que nós nascemos para ser? Se nós não tivermos clareza disso, nós vamos estar constantemente sob esteiras, fazendo processos formativos, leituras, e não vamos sair dos instintos, da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo de autorrealização. E nós precisamos compreender que nós não nascemos para uma autorrealização. No Éden, eles quiseram a autorrealização. A busca imediata pelo prazer, a desobediência a essa porta viabilizou uma perda imensurável. Nós estamos aqui reunidos, refletindo, porque nós queremos acertar. Nós já tivemos muitos exemplos de erros, mas claro, olhando para as nossas condições humanas, olhando e reconhecendo as nossas potencialidades e fragilidades, nós também vamos trabalhar com a possibilidade de errar. Frankl diz isso. Somos livres, inclusive para errar. Somos livres e estamos aqui porque decidimos estar. E aqui há ressalvas. Se você não se sente livre, se sente obrigado a estar, o seu caminho formativo não será um caminho muito positivo para você. Se você está pela insistência de um formador, pelo apego emocional com pessoas, eu digo a você, você está deixando de tornar-se aquilo que Deus deseja que você seja em um outro lugar, em um outro cenário. Porque se você sente que não é aqui, no USB, então você precisa ter maturidade e coragem de partilhar isso. Mas para as pessoas que livremente decidiram estar, você está no lugar certo, no momento oportuno, para refletir acerca da sua própria existência e posicionar-se ante a vontade de Deus para a tua vida. Ou seja, o convite de Deus se dá através de uma formação, através de uma visita, através de uma palavra, através de um olhar, através de um gesto de carinho. Como nós somos convidados a experimentar a plenitude de Deus através de nossos irmãos. E não somente convidados a experimentar, mas sobretudo também a sermos. Na antropologia frankliana, nós nos realizamos à medida que nós saímos de nós mesmos. À medida que nós vamos ao encontro de uma pessoa a amar, de uma ação a realizar. Ou seja, quando eu estou preso em mim mesmo, fatalmente estou adoecido. E Frankl utiliza-se da metáfora do olho. O olho é um órgão que ele foi constituído para que ele enxergue para fora. Nós não enxergamos o olho, ou seja, o olho não se vê. O olho enxerga para fora. Quando ele se vê, ele está doente. Glaucoma pode ser uma catarata.
Quando o olho se enxerga é porque ele está doente. Aquele homem e aquela mulher postos naquele jardim estavam naquele momento adoecidos, em si mesmados, egóicos, querendo fazer a sua própria vontade. Nós adoecemos sem perceber que adoecemos. Vanessa, por que você está dizendo tudo isso? Porque se o Senhor constituiu o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o fez livre para gozar de tudo aquilo que ele coloca à disposição do homem, por que é que nós escolhemos as coisas contrárias? Que cenário é esse em que nós estamos inseridos que tem despersonalizado-nos? Por que é que nós não estamos escolhendo pela melhor parte? O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos tão resistentes a tornarmos aquilo que ele nos convida a sermos? Minha gente, essa é uma interrogação que eu faço todo dia a mim mesma. Esse é um processo de reflexão que eu faço comigo e por isso estendo a vocês. Não estou aqui posta em patamares diferentes, não. Acho que estamos todos no mesmo barco, refletindo quem somos. O que nós estamos esperando das nossas comunidades, o que nós estamos esperando do outro, o que nós estamos esperando do próprio Deus, mas o que é que nós não temos dado, nós temos deixado de ofertar. Porque me torno à medida que oferto, me torno à medida que caminho, me torno à medida que desejo, juntamente com o desejo primário de nosso Senhor, a colocar-me, a desfrutar das maravilhas que Ele me concede e também desfrutar juntamente com o meu irmão e ser para o meu irmão esse ambiente de tornar-se. Eu sou um ambiente que convoca o outro a tornar-se. Eu sou um ambiente que convoca o outro a tornar-se quem ele nasceu para ser. Ou não tenho sido? Ou tenho sido um cenário de contrários e tenho, através das minhas más ações, entristecido o coração do meu irmão? Vamos caminhar. Se o homem e a mulher foram criados por Deus em total igualdade, foram criados como pessoas humanas e com diferenças que naturalmente foram instauradas, diferenças morfológicas, diferenças peculiares, diferenças psicológicas, nós vamos entender e vamos falar um pouco sobre isso. Nós estamos muitas vezes em um cenário que quer nos deformar, ou seja, que quer que nós ocupemos um certo conformismo e sejamos todos muito iguais. Será que o somos? Será que foi para isso que o Senhor nos criou? Será que os nossos afetos estão ordenados, como pede a Santa Palavra? Amemo-nos uns aos outros, reconciliemo-nos com os nossos irmãos, amai os vossos inimigos. Será que nós estamos abertos a essas sugestões? Não são imposições, são sugestões. Será que nós não temos conseguido, por questões herdadas, por questões adquiridas? Ou será que nós não estamos conseguindo por autodeterminação? Eu vou utilizar aqui, meus queridos, de um livro chamado Chaves para a Psicologia do Desenvolvimento. E eu gosto muito de pensar a pessoa humana a partir da sua constituição. Se nós entendermos a constituição humana, é claro, eu não sou professora, né, gente? Gostaria que algum professor maravilhoso estivesse ministrando essa aula para vocês. Mas eu, diante de toda a minha simplicidade, quero apresentar aqui o que posso, né? Mas nós, se primariamente fomos à vontade de Deus,
lá, o desejo do coração de Deus, se primariamente somos o desejo do coração de Deus e Ele nos torna pessoa porque Ele quer que nós cumpramos uma missão, um projeto, Ele próprio não dependeu de nós. Ele mesmo nos colocou no seio de uma família, independente das características dessa família. Essa mulher que gerou eu e você, né, a minha mãe e a sua mãe, ela foi escolhida por Deus. Ela foi presenteada pelo Senhor com o dom da sua vida. Eu gosto de dizer isso. Eu sou um presente de Deus para minha mãe. Eu acredito nisso, porque por muito tempo eu pensei o contrário. Obra do acaso, um erro, meus pais se separaram, não me amavam. Que tolice. Com a maturidade, a gente vai entendendo que a gente é um presente. Só que cada um faz o que quer com o presente que ganha, não é verdade? Você é o presente que Deus decidiu conceder no seio da sua família. Mas sua mãe, seu pai, os entes queridos, eles acolhem ou não? E aqui nós vamos pensar. Esse presente, que sou eu e é você, recebemos alguns traços genéticos, porque nós fomos inseridos nesse ventre aonde a vida foi estabelecida. Nós, em todo o processo de meiose e mitose, os biólogos aí já refletem, né, já viajam nas suas reflexões, nós fomos sendo desenvolvidos. Olha que lindo, fomos tecidos. Cada característica nossa foi desejo de Deus. A cor dos olhos, da pele, do cabelo, a nossa estatura, a que alcançaríamos, tudo isso já fora pelo Senhor cuidadosamente tecido. Porque a palavra nos diz que no ventre de nossas mães, Ele ali já conhecia-nos por inteiro. E nós sabemos disso. Mas Ele quis se utilizar dos nossos pais para que esses pais constituíssem-nos. Nós tivemos e temos características dadas. O dado, vamos entender o que é isso? Compreende a natureza, a herança e as potencialidades que amadurecerão. Faz referência ao presente desde a concepção, embora vá se manifestando posteriormente. Da mesma forma, refere-se ao inato ou connatural, isto é, ao nascido com o próprio sujeito. Natureza, herança, potencialidades que amadurecerão, faz referência desde a concepção. Então nós temos aqui Dai, Denis, Vini, Carol, nós temos aqui Laís, nós temos aqui pessoas, não temos? Essas pessoas, elas herdaram características de seus ascendentes. Os seus antecedentes contribuíram para que ela tornasse pessoa. Então, eles foram instrumentos na mão de Deus para que essa pessoa humana nascesse. O presente é de Deus, a contribuição é do homem. Então, o meu pai e a sua mãe contribuíram para que nós nascêssemos. Nós temos heranças genéticas. O que nós herdamos, queridos? Eu tenho uma mega olheira, que tá bem melhor, porque eu tô passando um creme bem legal, viu? Eu tenho uma mega olheira. Se vocês olharem a foto do meu pai, o meu pai tem os olhos pretos. Se você olhar para a foto do meu irmão, o meu irmão também tem. Minha mãe tem o rosto branquinho. Essa característica genética eu herdei de quem? Do meu pai. A estatura eu herdei de quem? Do meu pai. A cor da pele? Da minha mãe. A personalidade, o temperamento de quem que eu herdei?
é toda uma discussão humana que nós temos aqui, como eu disse, muitos aportes para justificarem isso é isso, isso é isso, isso é isso. Mas eu me utilizo desse livro por quê? Porque eu acredito que ele, juntamente com a palavra de Deus, nos traz uma clareza, queridos, para que nós consigamos nos perceber. Nós temos aqui características que foram herdadas, então quer dizer, não são só traços genéticos, traços físicos, são também características que nós herdamos de cunho psicológico. Quais são as aptidões, as potencialidades que nós herdamos? Então, nós vamos entender como que aconteceu esse processo gestacional. Nós tínhamos uma mãe que estava preparada para a maternidade? Nós tínhamos um pai que queria ser pai? Qual era o cenário social? Nós precisamos pensar a época, nós precisamos pensar a realidade financeira, a realidade social. Vamos pensar as mamães que estão gerando nessa época. Imagine sobre quais condições elas estão gerando. Olha a realidade social. E eu vos questiono, você acha que interfere nesse bebezinho que está sendo gerado? Essa mãe quer sair, quer ir para o shopping, quer comprar uma roupa bonita, ela pode? Essa mãe queria fazer seu pré-natal de uma maneira muito tranquila, mas hoje a mamãe, ela está preocupada, ocupada com medo de contaminar-se, de contaminar seu bebê. Essa mãe quereria fazer seu chá de bebê, ela pode? Nós estamos vendo hoje os carros, né, que passam aí nas portas, e fica aqui a sugestão para Carol, né, Carol? Passam nas portas, entregam lá o presente. Gente, olha o processo de afeto, que difícil. Como que a gente abraça essa mãe? Como a gente beija essa barriga? Como que essa pessoa se sente emocionalmente nesse período gestacional? Como essa pessoa está se sentindo? Mas nós estamos falando do cenário atual, mas vamos fazer um recorte em memória do cenário que nós estávamos sendo gerados. Qual era? Eles inferem em nós? Não somente as características, os traços herdados, como eu disse, mas também nós temos uma realidade que esse dado, ele se manifesta e se atualiza em diálogo com o mundo. Isto é, em função do que se apresenta e propõe. Mais adiante, o autor traz essas especificações, mas, ou seja, há uma dialética aqui. Eu recebo, mas esse diálogo com o mundo, que é o apropriado, porque eu vou me tornando à medida do cenário que eu estou inserido. Um exemplo. Vou pegar a Laís de exemplo, da Denis, com licença. O Denis, de manhã, ele senta diante da tela, da tela de proteção, e a gente vê no vídeo. Ele toca violão, ele canta e ele ora. Esses dias a Dai postou. O que a Dai postou? A Laís estava lá, naquele lugar, fazendo o quê? Louvando, cantando. Por quê? Ela não somente nasceu com potencialidades a ser amadurecida de musicalidade, porque esteve inserida a todo tempo nesse processo de música, ouviu o tempo todo de sua gestação o pai cantando, o pai tocando, o pai estudando, ela sentiu, ela percebeu, a mãe orando, ela não somente recebeu, mas o cenário ele viabiliza potencializar ou não. No caso, ela está num cenário aonde, quando ela se põe em movimento com o ambiente, ela vai amadurecendo sua potencialidade. E não se faz diferente, vamos pensar num exemplo diferente. Essa mãe que pinta, que faz artes, essa criança que desde cedo vê a mamãe lá pintando os quadros, as telas, colorindo, certamente, ante essa realidade, ela vai desenvolver as potencialidades que foram adquiridas e ela vai tornar-se porque o ambiente favorece.
Ok? Até aqui estamos ok. Mas e quando o contrário acontece? E quando nós que potencialmente recebemos, as nossas heranças estão imbuídas de não somente muita graça, muito desejo de Deus que nós consigamos atingir aquilo que nascemos para ser, porque há um olhar, há uma graça sobre nós, e quando nós recebemos o sacramento do batismo, é infuso em nós a fé, a esperança e a caridade. Olha, gente, que lindo! Potencialmente ali nos é gratuitamente colocado. E que nós vamos, diante da dialética com o ambiente, potencializando, amadurecendo. Eu coloquei aqui a realidade dos dons, os dons infusos, dados gratuitamente por Deus, porque talvez seja mais fácil entender que a pessoa que está no cenário, que viabiliza esse desenvolvimento, de exercício da fé, de possibilidades do exercício da caridade, essa pessoa, ela se habilita, ela vai tornando-se com maior facilidade. Mas o contrário não é que ela não tenha, ela tem, porque a ela foi constituída, foi dado como ser pessoa, é um atributo natural do ser em essência. O ser em essência é rico em potencialidades, mas nós vamos pensar quando o cenário é contrário. Será que nós temos pessoas que conseguem convocar-se e transpor as adversidades para tornar-se? Não sei se está muito complexo, mas vamos lá, vamos seguir. Eu não tenho feedback de vocês, né? Mas vou ter da minha intuição. Vamos seguir. Esse apropriado, então nós falamos do dado, tá? O apropriado, o sujeito constitui-se a partir desse núcleo que denominamos dado e por meio da apropriação do mundo, ou seja, do não eu, da relação com o outro. Essa apropriação faz referência ao aprendido, ao adquirido, ao vínculo com o ambiente. Tudo que não sou eu, tudo que é o outro, o ambiente é o não eu e eu me relaciono com ele. E como que eu vou me transformando a partir disso? Essa apropriação faz referência ao aprendido, o adquirido, ao vínculo com o ambiente, com os valores, com a cultura e também a experiência como fator organizador da personalidade. Nós vamos refletir como foram os nossos cenários, aonde nós estávamos inseridos, o que nós fomos aprendendo, qual é a cultura familiar, não somente a cultura que quando nós pensamos aqui no Brasil, nós temos uma cultura muito rica. Olha, nós comemos arroz e feijão. Se nós olharmos os japoneses, eles comem peixe cru. Se nós olharmos os chineses, nós vamos ver uma cultura, uma culinária totalmente atípica, diferente. Nós temos um clima X, nós temos a língua Y. Então, as características, o lugar, o cenário, inferem nesse ser. Será que eu seria dessa maneira se tivesse nascido em um outro país? São indagações. Será que as pessoas que estão nascidas lá na Síria, que têm os comportamentos que têm, se tivessem nascidas em outros países, teriam condutas diferentes? Então, nós vamos entender que esse cenário ao qual nós estamos inseridos interferem em nós. Há uma dialética, onde eu vou me construindo. E a pergunta é, como foi esse cenário? Foi esse cenário desde o familiar ao social? Será que eu tive possibilidades de desenvolver as minhas potencialidades? Será que eu tive recursos? Será que eu tive recursos dos meus cuidadores? Recursos? Será que eu recebi? Me fugiu a palavra, mas será que eu recebi convocações, apelações para que eu
me tornasse? Será que esse ambiente ele era regado de afetos, de cuidado, de zelo, de amor? Ou será que esse cenário era repleto de autoritarismo, de agressão física, de agressão psicológica? Será que esse cenário era acolhedor, me viabilizava segurança, me trazia uma percepção autêntica de mim mesma, como Deus me criou, como sendo uma pessoa amada? Ou será que esse cenário foi me despersonalizando porque ele me mostrava enfaticamente o quanto eu era um peso, um fardo, um fracasso ou um erro? Por que, queridos, nós precisamos voltar para esse lugar para avançarmos a passos largos naquilo que Deus deseja de nós? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos trazer as sequelas desses cenários, desse processo, dessa época a condições atuais e não vamos conseguir avançar. Quando nós falamos do desenvolvimento da sexualidade, nós vamos entrar isso com detalhes na próxima formação. Vocês sabiam que a apresentação de uma realidade sexual em um tempo inapropriado para uma criança gera nesta criança traumas e danos, ou seja, compulsões sexuais e que interferem na sua fase adulta? Olha só que intrigante. Então, nós temos hoje muitas pessoas com compulsão sexual e que foram apresentadas uma sexualidade, uma genitalidade aqui em um tempo inoportuno para que o seu processo cognitivo abarcasse, e essas pessoas trazem em suas vidas danos. Mas aqui, na fase adulta, algo que aconteceu lá aos 7 anos, aos 6 anos. Então, eu preciso conduzir por esse caminho, até pela profissão, para que nós consigamos entender quem eu sou, o que Deus me criou, como Deus me criou. Eu estou entendendo a sua imagem, a sua semelhança. Um ser livre, um ser que fora criado para dar certo, para tornar-se, para realizar, para amar. Mas o cenário, muitas vezes, como não viabilizou isso, e para muitos viabilizou, e louvado seja Deus por isso, mas aos que não foram, não receberam isso de uma maneira muito facilitada, como que nós vamos fazer? Nós vamos ocupar o lugar das vítimas? Nós vamos ficar nesse lugar dos melindres? Ou nós vamos avançar para aquilo que Deus está me chamando agora? E aí entra um outro processo, já não de dado e de apropriado, mas que chamamos de autodeterminação. Autodeterminação é o fator característico da livre vontade da pessoa. A personalidade constitui-se a partir da espontaneidade natural possibilitada pelo dado e pela escolha no âmbito das oportunidades com que o sujeito interage. O ser humano, como personalidade, tem a qualidade de ser espiritual. O que é ser espiritual? Confrontar-se, refletir, decidir, posicionar-se, autodistanciar-se, autotranscender, ser um homem atraído pelos valores, ser um homem de virtudes. O homem a pessoa é um ser espiritual. Não é um simples resultado das disposições hereditárias e aquisições do meio. Gente, vamos repetir isso, pelo amor de Deus? O homem, a pessoa, não é um simples resultado de disposições hereditárias e de aquisições do meio, mas tem em sua qualidade de sujeito a possibilidade de adotar uma posição diante do herdado
e do meio. Desse modo, pode intervir de forma livre e criativa em sua ação. Além disso, devido à sua inteligência, o ser humano alcança a liberdade de autodeterminação ou liberdade psicológica. Embora essa capacidade de autodeterminação não seja absoluta, essa capacidade de escolher também compreende a possibilidade de criar motivos próprios e deixar de lado aqueles que são apresentados pelos impulsos ou necessidades internas, ou por estímulos externos e valores sociais provenientes do meio. Eu preciso estar em sintonia, em consonância, em congruência com os meus valores. Toda decisão é feita a partir daquilo que eu tenho por valor. Quando eu me decido à luz de uma reflexão que é gerada primeiramente aqui. Muitas vezes, por isso que eu inicio falando, não são as sugestões externas que podem solidificar as decisões, mas as convocações externas podem viabilizar um processo maduro de decisão. Mas a decisão quem faz é o ser que decide. Precisa ser apresentado. Um processo formativo é não outra coisa senão a apresentação de possibilidades. Olha, nós temos essa possibilidade, nós vamos caminhar por aqui, o nosso carisma é esse, nós vamos fazer dessa forma, e você vai refletindo, decidindo, escolhendo, atendendo aos chamados. A autodeterminação traz uma atividade decisória e de escolha. O ser humano tem a capacidade de decidir entre motivos opostos por meio de um ato. Autodeterminação. Se, meus queridos, se o fenômeno da herança, da transmissão das informações de geração em geração, ocorre em todos os seres vivos e nós não temos aí a possibilidade de colocar as mãos, olha que grandeza a liberdade que o Senhor nos dá. Olha que lindo, agora me vem uma reflexão. Ele escolhe os nossos pais e ele nos coloca no seio dessa família. Isso é escolha dele. Mas ele também nos concede a capacidade de fazer algo novo a partir da escolha que esses pais fizeram por nós. Então, no desenvolvimento humano, olha que lindo, ai gente, eu choro, porque eu sou besta, porque eu reflito essas coisas, eu fico, e por isso, quanto mais eu estudo, mais eu encontro Deus nas coisas, é impossível retirá-lo. Olha que lindo, a liberdade, ele fala, eu te dou, os traços característicos estão aí, estão postos, esse é o meio que eu te inseri, até pelo país, cultura, estado, enfim, mas e agora, meu querido, o que você quer ser? Decida. Ah, se nós entendemos que nós podemos contar com Ele para nos ajudar nesse processo de escolha, que nós podemos elevar o nosso pensamento e esse diálogo se dá através da oração e Ele pode nos ajudar a organizar aquilo que não está tão organizado. Ai, que lindo! Ah, meus queridos, esse é o convite para nós. Vamos seguir. Gente, eu me demorei aqui porque eu gosto disso. E nós vamos falar aqui, que era a proposta para esse primeiro encontro, falarmos de masculinidade e feminilidade. Nós estamos a 46 minutos da primeira formação. Eu acho que nós podemos parar por aqui no que tange a adentrarmos esses outros aspectos e características para fazermos isso no próximo encontro, na próxima quarta. Por quê? Porque nós vamos nos demorar um pouquinho aqui, né? Nós estamos sendo convidados pelo nosso Senhor a olhar esse Pai que cria, esse Pai que escolhe no primeiro momento por nós, mas que também nos viabiliza a oportunidade de decidirmos.
o que nós estamos querendo, o que nós estamos fazendo, daquilo que a vida tem nos apresentado por oportunidades de escolha. Eu tenho certeza, e isso no meu coração eu posso consolidar como certeza, que estar diante de um cenário religioso é uma oportunidade de efetivamente fazer vínculo com o amado, com o Criador, com o amigo, com aquele que ama. Sabe por quê, queridos? Há tantas pessoas longe desse cenário e não têm a oportunidade de refletir sobre isso e acerca desse valor e dessa liberdade, dessa constituição. Eu quero convidar-nos a fechar os nossos olhos e à luz do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa ir nos conduzindo e que tudo aquilo que nós encontrarmos ao longo do percurso que não seja muito agradável a nós, que não seja muito fácil, que sejam momentos difíceis, dolorosos, que o Senhor nos ajude a transpor. E claro, por um ato livre da vontade, que nós consigamos também convocar os nossos recursos espirituais, que nós consigamos, se necessário for, nos autodistanciarmos dos fatos dolorosos e traumáticos e não enxergarmos somente o fato em si mesmo, mas em tudo aquilo que nós podemos aprender a partir daquilo que aconteceu. E ainda que a aprendizagem não tenha se dado lá na infância, mas está se dando agora, a partir da reflexão. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, auxilia-nos nesse processo formativo, para que quanto mais eu me encontre comigo, mais eu entenda a beleza da sua obra, da sua criação em mim. Nós contamos com o seu auxílio, Jesus. Nós contamos com a sua misericórdia. Revele a cada um de nós quem verdadeiramente somos, para que nós consigamos dar passos e tornarmos aquilo que o Senhor espera de nós, em um cenário tão contrário, que tenta, Senhor, nos despersonalizar. Nós estamos aqui nessa hora, nos decidindo por olhar para nós, para a nossa história e encontrarmos contigo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos nossos encontros partilharemos outros detalhes que nos convocarão a esse crescimento. A você, meu grande abraço, sigamos com Deus e se você se sentir desconfortável, inquieto a partir daquilo que foi dito e apresentado, procure o seu formador, procure a Dai, partilhe com ela e claro, ao longo de todo o percurso eu acredito que muitos entraves, muitas barreiras serão desconstruídas, porque muitas pontes serão construídas. Amém. Tchau, queridos. Até a próxima quarta.